Gente, o vídeo de hoje está simplesmente imperdível porque eu vou ajudar você que vai fazer a prova do INSS a decidir se deve assinalar todas as alternativas ou se deve deixar em branco as que estão em dúvida. Gente, o INSS vai ser organizado ali pela banca CESP, a banca Sebrasp, né? E a banca CESP, ela possui ali como estilo, né, estilo de provas, cobrar questões com alternativas de múltipla escolha, A, B, C, D, E, mas ela também possui aquele estilo de certo e errado, em que uma errada anula uma certa, e é esse estilo que vai ser cobrado na prova do INSS. Esse estilo deixa muitos candidatos de cabelo em pé, eles não sabem o que fazer, porque serão penalizados se errarem uma questão. Uma errada vai tirar um ponto de uma questão certa. Certo, gente? Mas eu vou te ajudar com 3 dicas bem simples, objetivas e que vai ser útil a você decidir. Porque essa questão, se devo assinalar todas as questões ou devo deixar em branco, é algo pessoal. O que é recomendado para o seu colega não quer dizer necessariamente que é recomendado para você. Vou te ajudar a identificar isso. É o seguinte, gente. Normalmente, pelo que a gente tem analisado nas provas do CESP, estilo certo e errado, ela costuma colocar ali no seu gabarito algo em torno de metade das alternativas corretas e metade das alternativas erradas. Então, numa prova de 120 itens, nós vamos ter muitas vezes algo muito perto da metade para cada uma das possibilidades. A gente vai ter ali 59 certas, 61 erradas, ou então 58 certas e 62 erradas, 57 certas e 63 erradas e vice-versa. É muito próximo da metade, certo? Aí o seguinte, e é importante você saber disso porque você vai ter condições de dar um chute mais direcionado se for o caso. Mas vou já falar sobre ele. A primeira coisa que você deve fazer quando receber a prova da CESP para o INSS, e aqui é a dica número 1, é procurar assinalar, procurar identificar as alternativas erradas. Isso mesmo, a primeira leitura da prova deve ser para você identificar as alternativas que estão erradas. Você concorda comigo que encontrar um erro numa alternativa é muito mais fácil do que dizer que ela está 100% certa? Concordam? É isso mesmo, gente. É muito mais fácil você identificar um erro numa questão. Para uma alternativa estar certa, ela precisa estar com todas as palavras certas. Aí, às vezes, a banca coloca uma palavrinha que deixa uma alternativa toda errada. E por isso que é mais complicado você assinalar uma alternativa certa. Então, a primeira leitura da prova, você vai fazer isso. Você vai identificar as questões que estão erradas, certo? Se ficar em dúvida, você já pula. Eu quero que você primeiro somente identifique as questões erradas. Uma palavrinha já deixa a alternativa errada. Tudo certo? Beleza. Então essa foi a primeira dica da primeira leitura da prova. Deve ser feita para identificar os erros, as alternativas erradas. Então é o seguinte, aí você fez essa primeira leitura e você vai realizar a segunda leitura. Aí sim, na segunda leitura você vai para aquelas questões que não identificou o erro. Aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Por favor, não briguem com a questão. Sabe, tem muita gente que fica confabulando. Se essa alternativa queria dizer isso. Tentam adivinhar o que o examinador quis dizer. Sabe, eu acho que deveria ter uma vírgula aqui. E a verdade é uma só. Ou você sabe ou você não sabe. Ponto final. Certo? É pé e bufo, tá? Literalmente é isso. É pé e bufo. Você sabe ou não sabe. Se não sabe, você fez uma segunda leitura, não sabe, deixa ela em branco e já vai para a seguinte. Ou você sabe ou não vai, ou você não sabe. Então a segunda dica é não discuta com a questão. Tudo bem? Esse estilo certo e errado do CESP ele é muito direto, tá bom? Exige uma resposta rápida. Você, na primeira leitura, tudo bem, você não identificou. Na segunda leitura, não identificou a resposta, você vai deixar em branco porque você não sabe responder. Por favor, não brigue com a questão. Aí é o seguinte, gente, realizar a segunda leitura, você vai ter um parâmetro. Você vai ter das 120 questões, você vai ter assinalado X, o número X de questões. E agora vai a terceira dica, porque chegou o momento de você decidir se vai arriscar, se vai assinalar as que estavam em dúvida ou vai deixar em branco. E isso, gente, é muito pessoal. Então a terceira dica para você, na prova do CESP para o INSS, é você resolver simulado e identificar se deve assinalar todas as questões ou deixar em branco. Você só vai identificar o que é melhor para você se você resolver um simulado. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um simulado para o concurso do INSS, vai fazer a primeira leitura, identificar os erros,
e deixar em branco. Aí vai para a segunda leitura, vai procurar assinalar mais alguma questão sem querer brigar com a questão, certo? E agora é o seguinte, acabou a segunda leitura, você vai ter, por exemplo, visto que acertou, que assinalou 80 questões. 80 questões, então tá certo. Essas 80 questões você deve anotar no gabarito à parte. Você anota essas 80 questões e você vai simular se marcando todas as questões você vai ter uma pontuação maior do que deixar ela em branco. Então você vai ter dois gabaritos, um deixando em branco e outro assinalando todas as questões. Só que é o seguinte, você não vai assinalar o restante das questões, né, as questões que você deixou em branco, nesse meu exemplo, 40 questões em branco, você não vai assinalar de qualquer forma. Você vai contar daquelas que você marcou com certeza, quantas foram certas e quantas foram erradas. Vamos supor que das 80 questões, 50 eram erradas e 30 eram certas. Ora, eu falei no começo do vídeo que o CESP gosta de equilibrar o número de certas e erradas. 50 erradas você identificou praticamente todas erradas. Então, é mais provável que você ganhe pontos se você marcar as 40 questões a alternativa certa. Então, você vai fechar os olhos e marcar as 40 questões nesse meu exemplo, mas é o restante das questões, as questões que você deixou em branco, tudo de forma correta. Então você vai marcar certo para todas as questões em branco, mas para isso você precisa fazer um balanceamento das questões. Tá, dessas 80 questões que você tinha certeza, tudo bem que algumas você vai errar, mas grande parte você vai ter assinalado com certeza, com uma maior convicção se você seguiu as minhas orientações, as duas orientações que eu falei nesse vídeo. Então você vai marcar. Aí é o seguinte, você vai ter dois gabaritos nesse momento, né? O gabarito do primeiro simulado, você vai ter um gabarito deixando em branco as questões que estavam em dúvida e outro assinalando com aquele chute direcionado, né, que você marcou todas as questões certas depois de ter feito o balanceamento das questões. Aí você vai ver qual foi a minha maior pontuação líquida. Foi deixando em branco? Foi assinalando todas as questões? Aí sim você está então com condições de decidir o que é melhor para você. Ou você fez um teste prático e verificou se era melhor deixar em branco ou se era melhor arriscar tudo. Na minha experiência orientando candidatos, o que eu vejo é que quanto mais avançado está o candidato no estudo, né, quanto mais preparado ele está, assinalar tudo me parece ser uma boa opção. Mas peço eu que vocês não sigam essa regra geral que eu estou falando aqui, e outros professores vão falar. Tem gente que vai defender que é melhor marcar tudo, tem gente que vai falar que é melhor deixar em branco. Eu quero que você veja o que é melhor para você, e isso você só vai identificar se resolver simulados. Certo, gente? Entenderam? Essas foram 3 dicas para ajudar você a identificar se deve assinalar todas as questões ou deixar em branco na prova do INSS, esse que é um grande concurso do ano de 2022. Tá certo? Se gostar desse link, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem uma dica valiosa para ajudar, para potencializar a preparação de vocês para concurso público. Por hoje é só, eu te vejo na próxima. Até mais!